Muito bem. Amém. Estamos gravando esta que é a quarta e penúltima aula desta matéria do curso médio em teologia, a matéria esta, liderança cristã. Isso mesmo, esta é a matéria de liderança cristã, quarta aula, turma das segundas-feiras, curso médio em Teologia, Academia Bíblica Bereia. Nosso muito obrigado, irmã Tatiane da Silva, lá de Lynn, Massachusetts, cidade meio bonita e não é às vezes, né? Sei lá. Eu conheço um lado feio e um lado bonito de Lynn, né? Mas é assim mesmo, né? Também nosso irmão, professor Kleber Tomás da Silva, permitindo Deus, dia 27 de junho vai estar estreando, né? Tinindo Pneu. Segura aí, né? Livros poéticos. Vocês vão ficar amaciados com a graça que Deus vai dar ao seu servo na ministração desta matéria linda, né? Que vai, com certeza, falar o coração de vocês. E eu vou estar, então, atendendo ao bacharel e assim fazendo o devido revezamento. Nossa irmã Lúcia Miklos, né? Homenageando Celtics, tá? Nossa irmã Demi, como já falamos, o irmão Wellington também, graças a Deus, está um pouquinho, está ali se ajustando, daqui a pouquinho ele já está no visível, e a irmã pastora Priscila, que também está se ajustando. Deus abençoe a vocês que estão aqui. Hoje, infelizmente, teremos 4 ausências que já nos avisaram devido a problemas pessoais, problemas de trabalho, mas aqui estamos, né, para dar continuação à nossa matéria. Página 10, por favor. Página de número 10. Página de número 10. Estamos falando da base para o topo, não ao contrário, e estamos no penúltimo parágrafo desta página 10. Os ensinamentos de Paulo, né? Temos que entender que dentro da matéria de liderança cristã, sem uma gota de dúvida, o maior líder de toda a Bíblia Sagrada foi o Senhor Jesus Cristo. Abaixo de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, né? E teremos outros que ainda faremos menção até a próxima aula. Mas vamos lá. Os ensinamentos de Paulo que descrevem o discipulado com uma escravidão ao Senhor são provenientes de Jesus. Em Mateus 20, 20 e 28, Jesus nos dá um retrato claro e contracultural para o exercício da autoridade quando confronta os desejos de seus discípulos de se sentar à cabeceira da mesa. Estávamos falando que o sentido de liderança na cabeça de algumas pessoas é de mandar, é de dar ordens, é de ser o chefe. Mas liderança dentro das Escrituras não funciona desta maneira. Liderança nas Escrituras é ser servo, e mais do que isso, é ser escravo. Liderar é doar-se, é entregar-se, é ter exemplo de vida. Ninguém pode se atrever a dizer sou um líder cristão se ele não começa esta liderança dentro da sua própria casa, no seio da sua família, e compreendendo o princípio de autoridade, que é algo meio complicado na cabeça de alguns líderes que, lamentavelmente, não foram ainda formados, muito pelo contrário, né? Eu costumo usar uma expressão que é um pouquinho forte, mas ela é muito realista, né? Hoje nós vemos mais líderes deformados do que formados. Não estou me referindo a uma liderança à perfeição, porque não existe, mas existe hoje um gravíssimo problema, que é uma deformação. E vamos falar alguma coisa sobre essa situação de deformação. A esposa de Zebedeu, olha só, lá no último parágrafo da página 10, estava pensando em seus filhos quando se ajoelhou diante de Jesus e implorou-lhe: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, em teu reino. Olha o problema da mentalidade de liderança: mandar.
Imagino que ela não fez nada diferente do que qualquer mãe faria para conseguir que seu filho tivesse um privilégio. E essa é uma doença que hoje nós vemos nas igrejas. Ter cargo de pastor, evangelista, presbítero, diácono, como isso outorgasse um privilégio, fazer alguém melhor do que o outro. Contudo, Jesus relaciona o desejo dela e de seus filhos estar sentado no local de honra e autoridade com a maneira usual de se relacionar com os outros, em que o indivíduo exalta a si mesmo e subjuga os outros. Alô, já falamos sobre isso. Liderança não implica em estar por cima e subjugar outros. Não. Liderança é atrair, levar as pessoas a viverem o exemplo de vida. Portanto, Jesus, lá na página 11, lá em cima, disse a todos os discípulos: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Olha que, gente, isso aqui é digno de você fazer um highlight. Não será assim entre vós. Jesus deixou claríssimo qual é o conceito do mundo, qual é o conceito de liderança lá fora: pisar o outro, subjugar o outro, dar ordem, ser o chefe, o cacique. Mas Jesus deixou claro: não pode, não deve, não pode ser desse jeito. Todos nós queremos ser o chefe. Eu sou o cara, eu sou o boy. Me respeita, menino. Senão o negócio vai ficar azul e preto para o teu lado. Todos nós queremos ser o chefe, mas Jesus deixa claro que em seu reino isso será diferente. Não será assim entre vós. Essas são as últimas 5 palavras de Jesus sobre se devemos ou não exercitar a liderança cristã por meio da autoridade tão valorizada no mundo. A gente fala tanto, né, que a Igreja Católica Romana entrou em idolatria, entrou em heresia, entrou nisso, entrou em aquilo. Mas se a gente parar para observar, a igreja evangélica parece que entrou num caminho bem parecido, entende? Não temos ídolos de madeira, de barro, de porcelana, mas temos pessoas que idolatram as outras nos altares, nos púlpitos, nos palcos, não é? Às vezes falamos que a igreja evangélica não tem indulgências, mas se a gente olhar no fundo da coisa, o negócio está ficando esquisito, está ficando preto. Idolatria ministerial. E o ministério dele está acima de Deus. Irmã Lúcia já está querendo ponto. Idolatria. Olha só o termo técnico que ela arranjou para o negócio. Idolatria ministerial. Isso é um fato. Está piorando cada dia mais. Olha o que diz aqui adiante. Em nosso íntimo, em algum lugar, encontramos o desejo que se resume na seguinte expressão: eu sou o centro. Senhores e tiranos, não apenas aberrações da história, mas fruto da substância natural da psique humana. Preste atenção, desde que Lúcifer conquistou o coração de 1/3 das miríades celestiais, esse sentimento que Caio Fábio de Araújo Filho, em um de seus livros, intitula como Síndrome de Lúcifer. Não sei se alguém de vocês já ouviu falar deste livro, né? A seu tempo foi um boom, foi explodiu nas livrarias. É uma temática forte, entende? Infelizmente, depois deste livro, o pastor Caio, estranha, ironicamente, foi vítima do que ele mesmo escreveu e ensinou com muita propriedade. Me doeu muito quando aconteceu a queda do pastor Caio Fábio. Falo isso com muito respeito, porque eu conhecia ele pessoalmente, eu visitava ele a cada 15 dias, numa linda casa que até hoje ele tem ali na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, né? Tínhamos
uma certa, não amizade íntima, mas uma certa aproximação, né? Trocávamos muitas impressões ministeriais, e quando ele sofreu aquela estranha queda, ele mudou da água para o vinho, se tornou uma pessoa bastante arrogante, e começou a dispensar pessoas, né? Que ele tinha assim, um certo respeito. Eu não era nada, e até hoje não sou nada, mas eu frequentava a residência dele 2 vezes por mês. Depois que ele sofreu a queda, aquela estranha queda, ele começou a fechar a porta para muitas pessoas, inclusive a minha pessoa, né? Ele passou a ter uma certa rejeição pelo fato que estava eu respeitosamente apresentando a verdade, certo? E a última vez que eu estive com ele foi muito claro: não quero gente que esteja aqui me confrontando com a palavra. Ele falou: pastor Fábio, a questão não é lhe agredir, a palavra é para confrontar, salvar, limpar e curar. Não preciso ser limpo, para você ter uma ideia, né? O nível de... Eu não preciso, já estou limpo. Jesus falou, eu já estou limpo pela palavra. Não, pastor, acho que o senhor está confundindo as coisas. E aí eu perdi o acesso à residência dele. Mas o livro eu recomendo. Se você for ler o livro, você vai ficar impressionado, né? O que é a síndrome de Lúcifer, né? Que tem contagiado e destruído. Está ali, ó. Olha, é um livrinho pequenininho, mas, meu Deus, que conteúdo bomba. Eu fiz um trabalho desse livro na faculdade e a gente teve que ler o livro todo, né, para fazer o trabalho. Claro, claro. E, na verdade, é um livro que se começa a ler e não dá vontade de parar. Ele baseou ele na Carta de Judas, excelente livro. Para mim, a queda do Caio Fábio foi nenhuma no ataque que ele fez ao Jimmy Swaggart nesse livro. E ele cometeu a mesma falha do Jimmy Swaggart, e com um detalhe: ele não se humilhou como Jimmy Swaggart. Mas o livro... E falando nisso, eu estava lembrando do Caio Fábio hoje, por alguma razão. Eu estava lembrando dele hoje, porque, como o senhor falou, ele realmente é um excelente escritor e um teólogo extraordinário. Tomou um rumo meio estranho na vida, mas é uma perda muito grande no reino de Deus. Mas ele eu como diz a linguagem, ele é muito fera, ele é muito bom. Quando ele estava, vamos dizer, no auge da fé cristã, aquele projeto, a Fábrica da Esperança, bombou no Rio de Janeiro e no Brasil. Foi um modelo de, digamos, de reestruturação social fantástica. Se a coisa vingasse por muito tempo, com certeza hoje teríamos escolas no mesmo modelo que ele lançou ali no Rio de Janeiro. Mas funcionou. Olha, eu estive lá várias vezes e você ficava de boca aberta. Era polêmico, mas era bom. Coisa que nenhum governo estadual fez, Caio Fábio de Araújo Filho fez em 1 ano. E tudo com doação da iniciativa privada. Rapaz, o cara é inteligentíssimo. Ele é. Fera. Mas... E, pastor, como o Kleber falou aí, o pastor Caio Fábio criticou o Jimmy Swaggart, e o Jimmy Swaggart criticou um pastor assembleano quando caiu no pecado. Lembro-me disso. Pois esse pastor ficou indignado e começou a perseguir e observar a vida do Jimmy Swaggart bem de perto. Foi aonde que ele descobriu todos os erros dele, né? Ai, misericórdia, que nós temos um coração de misericórdia. Quem está de pé, olhe para que não caia. Qualquer um de nós podemos cair, começando desse aqui que estamos falando. Não sou louco em dizer que eu sou infalível, que eu sou melhor, que eu não vou cair nunca. Eu tenho que ser muito demente, gente. Se hoje eu estou de pé, é pela graça, é pela misericórdia, é pela compaixão que Cristo tem tido pela minha vida. Nenhum de nós estamos imunes. Gente, ninguém aqui de nós estamos imunes. Ô, pastor, e é uma graça que a gente não consegue explicar. Porque não a consegue. Graça não se explica. Não. A gente sabe que é uma graça, e se começar a querer explicar a graça demais, você auto-justifica. Exato. Aí você rouba aquilo que pertence a Cristo e não aquilo que nos pertence. Porque nunca, jamais vamos entender a profundidade da graça de Deus. Sendo nós pecadores, miseráveis, ele olhou para nós e decidiu nos dar o quê? Uma tremenda de uma chance. Agora, quem tem juízo, que aproveite essa chance. Quem é doido, uma tuscala da cabeça, vai jogar pela janela. Como o senhor, nós estamos falando de liderança, e o senhor está falando de ministério, o interessante é que as lideranças, quase todas, vou falar todos, eles não sabem o significado de quando eles usam a palavra "eu sou ministro".
A palavra ministro, o apóstolo Paulo até coloca ela como aquele que serve. Quando ele fala que os ministros, usa até a palavra diáconos. Mas a palavra ministro que ele usa, parece que em Romanos, ele usa a palavra rupereta, eu creio. Ruperetas, o remador que está por debaixo da proa. Isso, o remador de galés, que boa parte deles eram escravos, algemados naquele tronco que era o remo. Que ficava ligado ao remo. Os primeiros a morrer quando um navio se chocava no outro. Então, quem é o ministro? É alguém destinado à morte. Exatamente. Um Marte. E os ministros hoje dizem, eu sou ministro com arrogância, e não com o sentido de saber que ele é alguém que está para morrer pelos demais cristãos que está debaixo da sua tutela. É aquilo que o irmão acabou de falar. Como não se estuda, não se avalia o contexto, tanto gramatical da palavra, como o contexto social no qual a palavra grega está inserida, é normal que mais de 90% dos chamados ministros vão desconhecer, entendeu? O significado exato que Paulo quis colocar com a palavra ministro, né? Ministro, camarada, hoje enche a boca, ministro, eu sou o cara, você tem que me servir. Não tem a mínima ideia que ministro é para morrer, para colocar o pescoço em favor do outro. E quando o barco quebra, o primeiro a ir embora para a eternidade é o remador, é o ministro. E hoje os pastores, todos delicadinhos, querem ser isentos de lutas e problemas. Não, são os primeiros que vão receber aquela bordoada forte quando vem uma retaliação das trevas. Então, que Deus tenha misericórdia e ajude os líderes a entenderem o verdadeiro papel deles no reino de Deus. Jesus, continuando aqui, prossegue para virar de cabeça para baixo a compreensão mundana de autoridade. Jesus não é brincadeira, não. Jesus veio para destruir todos os conceitos humanos de autoridade, honra e poder. Gente, uma coisa que me deixa nervoso quando um pastor toma o púlpito para dizer Deus vai te honrar. Vai te honrar, peraí. Em que sentido ele está querendo colocar isso? Aí você ouve uns 5, 10 minutinhos, aí ele vai colocar o conceito humano de honra. Só que a Bíblia não nos mostra esse conceito humano de honra. O conceito de honra na Bíblia ele é divino, mas o sentido do conceito divino de honra, é de cabeça para baixo. Hoje existe até um versículo inventado. Por exemplo, os humilhados serão exaltados. Eu, praticamente, nunca vi isso na Bíblia. Gente, se você já ouviu falar de anedota bíblica, essa é uma delas. Eu consigo rir. De tristeza, não de graça. Não existe os humilhados serem exaltados. Jamais. Os que se humilha serão exaltados, não os humilhados. Que se humilham. É diferente de você dizer a Tatiana humilhada vai ser exaltada. Não, a Tatiane que se humilha será exaltada. Estão percebendo a diferença? O se humilhar implica numa decisão que a pessoa toma diante de Cristo. Não que ela é a pessoa que é vitimizada ou alvo de um ataque. Tatiane foi atacada, ela vai ser honrada. Vai nessa, minha irmã, que a irmã se frustra. É uma decisão pessoal nossa de humilharmos-nos para ser exaltado. Vamos lá. Pastor, só uma pergunta rapidinho. Faça. A gente vê muito hoje, assim, nas redes sociais, as pessoas ficam assim, não passe, peraí que eu vou falar uma coisa. Eu profetizo isso, eu profetizo aquilo, eu profetizo a cura na sua vida e tal, assim. Mas isso não é o jeito certo de falar, né? Como é o jeito certo de falar? Igual fala assim. Vamos partir de dois princípios muito sérios que, infelizmente, são completamente desconhecidos. O irmão Cleber falou de 90%, eu vou agora ser um pouquinho menos cruel. 80% dos pastores hoje, ou líderes, desconhecem que o Antigo Testamento tinha certos procedimentos por causa dos reis, profetas e sacerdotes. Esses procedimentos são para o Antigo Testamento, que não podem ser copiados para dentro do Novo. Por quê? Porque Jesus não copiou esses procedimentos e nem os orientou.
e nem os determinou como ensino, como doutrina, porque, do contrário, Jesus teria confirmado esses procedimentos, e também o apóstolo Paulo, e também Pedro, Tiago, João e Judas. Em nenhum momento do Novo Testamento, preste atenção, irmã Tatiane e os demais alunos, eu leio, a menos que alguém aqui tenha encontrado algum texto que eu desconheça, e eu posso ter acontecido isso, posso, ao longo dos últimos 50 anos, lendo a Bíblia, devo ter passado por cima de vários textos que eu não consegui enxergar, que me indiquem: eu profetizo, eu declaro, eu faço. Peraí, alô, eu não consigo ver isso, não li até hoje. Nenhum texto no Novo Testamento, Jesus profetizando, declarando, nem o apóstolo Paulo, nem os demais apóstolos. Aí vamos chegar à conclusão. Tem alguma coisa errada? Tem. Primeiro, essa expressão "eu profetizo", tá? Ela está associada a uma outra expressão de um calado muito mais forte. Assim diz o Senhor. Isso era característico do Antigo Testamento. Hoje, se você ouve um caboclo usando essa expressão, tem um negócio errado. O Espírito Santo assim revela. É diferente, porque hoje estamos na dispensação da graça. Então, na dispensação da graça, muda a ação do próprio Deus junto ao homem. Quem hoje dá uma de bobo para querer impressionar as massas, dizendo assim diz o Senhor, está fora do circuito, porque ele está usando uma expressão veterotestamentária, ou seja, unicamente usada para dentro do Velho Testamento e para os profetas do Antigo Testamento. A expressão correta bíblica hoje é assim revela o Espírito Santo, porque hoje que ele fala da parte do Pai e da parte do Filho, não fala dele mesmo, ele glorifica o Pai e glorifica o Filho. Segundo a expressão "eu profetizo", ela foi roubada do Antigo Testamento e manipulada pela teologia da prosperidade. E o povo não está entendendo isso. A teologia da prosperidade, ela é excelente. Ela é especialista de roubar textos do Antigo Testamento para a aliança entre Deus e Israel, distorcer e colocar dentro de um outro contexto completamente diferente. Mas por que o povo está aceitando isso? Primeiro, o povo dele está perecendo por falta de conhecimento, e começa pelos líderes. O problema hoje das igrejas, basicamente, não está nas igrejas, está nos líderes. Por quê? Porque a igreja, ela é ou não, queiramos ou não, ela é o reflexo dos líderes. Líderes fortes, líderes maduros, líderes alicerçados na palavra de Deus, líderes que têm base bíblica sólida, vão influenciar uma igreja forte, alicerçada, estruturada. Mas líderes problemáticos, líderes, digamos, sem essência bíblica, eles vão refletir sobre a igreja exatamente a sua deformidade de caráter, a sua ignorância bíblica, ou até mesmo o seu fanatismo religioso e ministerial. Então, hoje, quem está sofrendo, em última análise, são as igrejas por causa de líderes irresponsáveis, líderes completamente despreparados e alguns sem nenhum chamado. Entendeu? E hoje o povo embarca bonitinho. Eu sei que as pessoas têm que ter, obviamente, sua própria opinião, sua própria formação, sua própria visão, seu próprio ponto de vista, né? Mas diz a Escritura lá no livro de Provérbios, né? Não havendo profecia, o povo perece, o povo se desvia, o povo perde a visão. A palavra profecia aí no termo hebraico quer dizer direção pela Escritura, direção pela palavra. Se o povo não tem um culto por semana de estudo da palavra, o que nós vamos esperar dessa igreja? Vai ser uma igreja guiada por visões, por sonhos, por experiências pessoais e sobrenaturais, e a Bíblia fica onde? Fica em terceiro, em quarto, em quinto, em sexto plano. Aí se desenvolve aquele espírito de fanatismo, né? Não, na minha igreja tem um profeta, na minha igreja tem uma profetisa, na minha igreja... Não estou desmerecendo, irmãos, que Deus não use as pessoas com dons espirituais. Deus usa, e eu creio nos dons espirituais. Só que a carta aos Coríntios, capítulo 14, diz que o nosso Deus é o Deus de paz, de ordem e decência. Tá? Ordem e decência, é Deus de paz.
E isso não é nem ordem, não é decência, e muito menos paz. O Espírito Santo trabalha com ordem. Ele faz coisas maravilhosas, sobrenaturais, além do que podemos imaginar, sim. Mas essa expressão muito comum hoje, corriqueira, eu profetizo, analisa lá no fundo. Isso vem diretamente da teologia da prosperidade e é uma distorção terrível, terrível, de princípios usados no Antigo Testamento e unicamente para aquela época e para a nação de Israel. Então, hoje, o mais correto seria, né, declaramos no poderoso nome de Jesus, né, implicar uma responsabilidade que não cabe a mim como pessoa e não podemos jogar essa responsabilidade nas mãos de Deus se ele é soberano em querer fazer quando ele quer, quando ele quer e como ele quer. E muita gente aí colocando Deus contra a parede. Deus não aceita isso de jeito nenhum. Pastor, isso também não cabe a nós também, tipo assim, nós também, pais, também ficar falando essas coisas, tipo assim, eu profetizo sobre a vida do meu filho, isso também não encaixa. Não, podemos abençoar no nome de Jesus. Temos da parte de Cristo essa autoridade. Abençoar. Agora, profetizar é algo muito mais forte. Tem um conteúdo... virou um jargão hoje, pastor. Você Exato. Na internet. Exato. Você abre a internet, sempre tem negócio, eu profetizo. Agora, o interessante, quando ela falou, me fez lembrar Natan, profeta. Natan era profeta. Davi chamou Natan e disse, eu tenho desejo no meu coração de construir um templo para Deus e não por colocar arca, porque ele está morando em tendas. Natan virou para ele e disse assim, faça tudo o que está no seu coração, que o Senhor é contigo. Quando ele saiu do palácio, Deus falou o quê para ele? Volta e disse para ele que ele não vai construir o templo. Então, ou seja, o que a pessoa fala na internet, eu profetizo, não quer dizer que também vai acontecer. A pessoa pode declarar que não vai acontecer. Natan, ele deu uma palavra que era dele. Ou seja, ele quis abençoar a vida de Davi. Só que o plano de Deus era contrário. O que Deus disse? Ele não vai construir o templo. Então, as pessoas que esse negócio de eu profetizo, é como eu falei, virou jargão. Um falou e achou bonito, o outro falou e vai espalhando aí. Não podemos comprometer as palavras de Deus colocando Deus contra a parede e fazendo ele fazer o que ele não vai fazer. Não vai mesmo. Ele não vai, não adianta. Não adianta. É você tirar o texto fora de contexto. Isso é perigoso. E por isso que muita gente está se frustrando com o Evangelho, se decepcionando com o Evangelho. Não, Deus não fez. O que é isso? Que Deus é esse? Deus não gosta da minha cara. O que é isso, gente? Deus não é obrigado a gostar da nossa cara. Se estamos com Ele, é porque Ele nos salvou e nos encontrou, né? Como aquilo que eu já talvez comentei aqui com vocês, né? Eu encontrei Jesus, mentira. Nenhum de nós tínhamos capacidade de encontrar Jesus. Não tínhamos força moral nem espiritual para encontrar Jesus. Ele que um dia nos encontrou, nos escolheu, nos libertou, nos limpou e nos salvou. Então, se alguém pensa que encontrou Jesus, perdeu a viagem. Ô, pastor, mas também foi a maneira que foram ministrados. Você entendeu? Vieram pelo Evangelho para aquilo que Jesus poderia dar a eles. Entendeu? Se você está com problema com o seu casamento, você vem que Jesus restaura. Se você precisa de uma cura, você vem que Jesus cura. Então, eles aprenderam a servir um Deus, entre aspas, um Deus que vai te servir tudo aquilo que você pedir, ele vai te dar. Mas eles começam, depois, ficam decepcionados, igual o senhor falou, porque eles pensam assim, gente, então eu sou diferente, que Deus responde, todo mundo não me responde. Eu creio que todo mundo passou por esse período na vida espiritual, até que você entende o que é soberania de Deus, o que é estar no centro da vontade do Senhor, o que é o chamado de Deus e o propósito de Deus na nossa vida, naquilo que nós estamos passando, né? Então, quando a gente parte dentro desse ponto e você começa a se alinhar no centro da vontade de Deus, acabou, qualquer prova sua não passa mais ser algo de decepção, mas algo que Deus está te dando oportunidade para te ensinar, para te amadurecer, né? De uma maneira a qual Deus
que nos quer fazer. A nossa vida não está baseada no que nós vivemos aqui na Terra. O Senhor olha para nós com o nosso destino, que é o céu, né? Que é a salvação. Então, isso aqui que nós vivemos aqui, isso aqui é passageiro. Agora, as provas é para nos santificar, para nos transformar, é para fazermos a chegar mais a Deus e conhecer o propósito de Deus na nossa vida. Né? Mas, infelizmente, essa visão tem sido esquecida, ignorada, descartada, e por isso que nós temos hoje uma safra de líderes raquíticos, de líderes analfabetos bíblicos e teológicos, de líderes completamente fora do propósito de Deus, estão levando a congregações inteiras a cair na mesma solução de continuidade. Mas vamos lá. Jesus prossegue para virar a cabeça para baixo na compreensão humana de autoridade, honra e poder. No reino em que as coisas estão invertidas, os líderes, os seguidores de Jesus, refletem a grande reviravolta social que Jesus iniciou. Portanto, ele estabelece suas diretrizes fundamentais para os futuros líderes. O que Jesus disse? Olha, isso aqui é doideira no plano humano. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o vosso serviçal. Aí no grego, diáconos. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. A palavra grega, doulos, escravo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 26 a 28. Esses ensinamentos estabelecem uma hierarquia, mas aquela que vai da base para o topo, e não ao contrário. Jesus diz que aquele que quiser ser o segundo, o maior deve ser buscar e o servir. No entanto, os primeiros dentre os grandes são aqueles que são escravos, rupuretas. A vida destes segue o padrão da de seu mestre Jesus. A exaltação não está no topo, onde estão o poder e o prestígio. A exaltação para os seguidores de Jesus está na servidão, onde a humildade, a rendição e o serviço são encontrados. Meus irmãos, como está difícil encontrarmos líderes segundo o coração de Deus. Bato na tecla. Como está difícil demais encontrarmos líderes chamados segundo o coração de Deus. Olha as características básicas aqui, ó. Está na última linha deste parágrafo. Servidão, humildade, rendição, serviço. Quantos líderes vocês conhecem hoje que têm essas virtudes funcionando de maneira bem básica, servindo, colocando-se humilde, dependente completo de Deus, rendidos e servindo, não medindo consequências? Fique quietinho, porque às vezes ficamos surpresos. Precisamos encarar nosso lado e quer estar no comando e dominá-lo pelo que é trevas. Seguir a Jesus significa morrer para esse aspecto demoníaco de nosso ser e viver para ser um servo, seguindo o exemplo de Jesus. Quando comandamos os outros, evitamos o preço do seguir a Cristo. Porém, quando nos tornamos vulneráveis ao entregar-lhe o controle, confiamos que a soberania de Deus apresentará sua bondade, qualquer que seja a situação. Este salto ao comando para o servir e o render-se nos coloca em uma posição de radical dependência de Deus e confiança nele. Passamos a depender do desejo e do propósito de Deus, mesmo se isso incluir o sofrimento. Tem obreiro que tem um medo que se pela de sofrer. Não, Jesus já sofreu, eu não quero passar pelo que ele passou. Ei, então tem uma coisa errada. Isso aí não é ser líder, como Deus assim estabelece na sua palavra. Não mais pensamos, eu sou o cetro,
Mas o que quer que tu queres, Senhor? Rebaixe-se, ou seja, temos que nos rebaixar diante daquilo que ele tem para nós. Aqui eu estou dando um testemunho que não sou eu falando, tá? Eu tirei esta parte deste parágrafo de um testemunho de um pastor amigo nosso que viveu uma experiência tremenda, tanto que eu não estou mencionando aqui o nome dele, então ele me autorizou a usar este parágrafo que, repito, tem relatando uma experiência dele, correto? E aqui, só que ele pediu não ser identificado. Aqui não sou eu que estou falando, tá bom? Meu pai, na maior parte de minha vida cristã, opunha-se às coisas espirituais e às discussões sobre Deus. Esse foi um dos períodos mais longos e dolorosos de minha vida. O que mais queria era partilhar Jesus com ele. No entanto, ele nunca queria falar sobre Jesus. Alguns anos atrás, foi internado em um hospital com uma série de problemas graves de saúde, os quais acabaram por tirar sua vida. Após uma de suas internações na UTI, fui à Califórnia para vê-lo. Palavras deste pastor amigo nosso. Durante todo o trajeto, orei e tive esperanças de que teria uma chance de apresentar-lhe o Evangelho e que o veria receber Jesus em sua vida. Virando a página, continua. Quando lá cheguei, ele foi áspero como sempre. Assim que entrei no quarto, vociferou: faça uma salmoura para que eu ponha meu pé de molho. Toda a sua vida trabalhou como impressor. E um de seus prazeres habituais era chegar em casa após um dia de trabalho em pé e mergulhar seus pés na salmoura. Eu resignadamente caminhei até a sala das enfermeiras, certo de que não seria possível atender seu pedido. A enfermeira mostrou-se resistente. Não tínhamos nem mesmo certeza se ele poderia se sentar, mas persisti, pois achei que seria mais fácil opor-me a ela do que a meu pai. Ela acedeu à minha pressão e deu-me 2 recipientes de plástico, que quando experimentei meus pés, percebi que seriam pequenos demais para os de meu pai. Retornei ao seu quarto, enchi os recipientes com água morna e o ajudei a sentar-se. Percebi imediatamente que seria impossível para ele mergulhar seus pés por si mesmo, portanto segurei um pedaço de pano, inclinei-me gentilmente e pus os pés dele nos recipientes, espremendo o pano para que a água corresse sobre seus pés. À medida que a água transbordava e ensopava minhas calças na altura do joelho, eu reclamei ali ajoelhado. Com Deus, pois tudo que queria era partilhar Jesus com meu pai. Como? Não havia abertura para isso. Naquele momento em que meu pai olhava fixamente para minha nuca, senti o Espírito Santo me chamar a atenção para que tivesse consciência de que estava fazendo exatamente tudo que meu pai precisava escutar. Meu pai, sem que eu planejasse, nem usasse palavras, escutou que eu o amava e me importava com ele, assim como viu, apesar de mim, um retrato do servo Jesus. Naquele dia não tive a chance de partilhar verbalmente o evangelho com ele. Contudo, as barreiras existentes caíram por terra. Algumas semanas mais tarde, meu amigo e depois minha irmã contaram-lhe sobre o amor e o perdão que poderia obter por intermédio de Jesus. Ele aceitou a Jesus como Senhor de sua vida, ele mesmo no hospital, o batizamos. Apenas após refletir foi que percebi que era isto que Jesus queria dizer quando confrontou os filhos de Zebedeu e sua mãe. Não temos apenas de ser humildes, isso é tudo. Essa é a maneira como a liderança é exercida segundo a direção de Jesus. Se eles ainda não tivessem captado essa mensagem por meio de seus ensinamentos explícitos, Jesus modela essa atitude para eles quando, posteriormente, lava-lhes os pés. Se me sentir rebaixado quando lavei os pés de meu pai, isso não pode se comparar, de forma alguma, com o estigma social na antiguidade de lavar os pés de alguém. Essa era considerada a parte mais vergonhosa do corpo, e tal tarefa era apenas designada ao servo, ou seja, o escravo, mais desqualificado. Esta foi a razão pela qual Pedro não suportou a ideia de que Jesus se diminuísse dessa maneira. Porém, Jesus se humilha para retratar uma liderança lúcida por meio de suas ações contraculturais. Veja que impressionante, irmãos. A atitude determina a qualidade de um líder. A atitude determina
a qualidade de um líder. Não vamos encher a nossa boca, eu sou tal, eu sou líder. Nossa atitude é que vai determinar qual tipo de líder que nós somos. O líder segundo Jesus ou o líder segundo os conceitos do mundo? Jesus sabia que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Olha que interessante isso aqui. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Veja só que coisa que interessante. Tudo isso aqui está refletindo o quê? Atitude. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com uma toalha com que estava cingindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós devíeis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que o enviou. Se saber essas coisas, bem-aventurados sois se assim fizerdes. Aqui corrijam, é João 13, 17. Foi aqui um erro de grafia, então é João 13, do verso 13 ao 17. Jesus acabara de receber nas suas mãos todas as coisas, João 13, 3. Ele chegara, a tentação seria grande para que agisse de maneira soberba, para que se exibisse um pouco, e para que permitisse que as pessoas ao seu redor soubessem com quem elas andavam. Pelo menos essa é a maneira como as almas pecadoras lidam com o poder e com o prestígio. Entretanto, como se fosse para pôr um ponto de exclamação em seu ensinamento anterior, Jesus modela o seguinte: não será assim entre vós, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. João 13, 15 e 17. O grave problema nosso hoje é sermos exemplo. Vou repetir. O maior problema de um líder hoje não é ser perfeito, de fazer a coisa certa. A questão não é só fazer a coisa certa. A questão é sermos exemplo à semelhança de Jesus. Quantos estão aqui me entendendo isto? Este é o maior problema. E não, às vezes, queremos ser exemplo à semelhança de Jesus. Não me faz falta eu ser exemplo parecido com Jesus. Ele está me exigindo demais. Não, ele não está me exigindo demais. Esta é a parte que a mim me cabe como servo, como operetas, como escravo. Olha só. Não se preocupe com exaltar-se. Jesus retrata o caminho da liderança ungida. Bem-aventurados os que, é o que acabamos de falar agora com o irmão Kleber, os que se humilham e lavam os pés de seus semelhantes, como ele o fez. Teologicamente, em Filipenses 2, 5, 11, Paulo coloca esse movimento descendente em um quadro maior, a fim de descrever a maneira como Deus opera. Vamos usar esse texto e vamos trabalhar em cima dele aqui agora. Preste muita atenção. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Olha o exemplo, Jesus, humilhando-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz.
Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A humildade de Jesus em sua posição de servir aos outros reflete a posição de humildade maior que se revela ao despojar-se de sua natureza divina, vindo ao mundo como ser humano. Contudo, ele humilha-se ainda mais. Ele é obediente até a morte e morte de cruz. Culturalmente, foi um choque para os discípulos passar pela experiência em que Jesus lavou-lhes os pés. Sua crucificação foi ainda mais chocante. Eles o abandonaram, pois não conseguiram assimilar esse evento traumático. Emocionalmente, era angustiante devido à tortura física e sangrenta, à humilhação pública de morrer desnudo em frente de todos. No entanto, isso os perturbou mais profundamente, pois foram ensinados que, porquanto pendurado, é maldito de Deus. Jesus trabalhou com várias situações que colocou o conceito de liderança tudo às avessas. E os discípulos cada dia mais ficavam confusos, porque eles imaginavam que o reino de Deus vinha para solapar o Império Romano, vinha para fazer guerra, vinha para arrebentar com tudo. Mas não, o reino que Jesus veio trazer trabalhava no sentido completamente contrário a todos os conceitos políticos da época e até mesmo aos conceitos humanos que hoje vivemos. Por isso que ser líder nos dias de hoje, confesso a vocês, é muito mais difícil que nos tempos de Jesus. Porque hoje a mentalidade demoníaca, a antropocentrista, está muito mais aguçada do que naqueles dias. A crucificação, escute essa, não é o fim dessa história, é meramente o fim de uma das primeiras cenas de um drama maior que segue o surpreendente padrão de baixo para cima. Jesus expande o princípio para tudo o que temos de fazer é rebaixar-nos. Não temos que nos preocupar com exaltar-nos. Deus nos exaltará. Obediência. Olha a palavrinha aí difícil de se viver. Até para falar dói no dente. Obediência. A gengiva até machuca. Tenta falar essa palavra. Obediência. A gengiva levanta, machuca. Para falar é difícil. Imagine para vivê-la. Papai do céu. Obediência resulta em vindicação. Mas no tempo e na maneira de Deus. O que é vindicação? Retribuição. Você vai ver, Deus vai meter a mão em cima de você. Ei, quieto! Você se acha melhor do que o sapo? Eu tenho servido ao Senhor, tenho jejuado, tenho me consagrado, tenho colocado a minha vida à disposição do reino. Eu não mereço ser vilipendiado, ultrajado, caluniado. Você nunca sabe com quem está falando. A última vez que um pastor me disse, você não sabe o que está falando, mas você não tem a mínima ideia desse que está aqui desse lado. Quem é você para dizer isso para mim? Não, sou um pedaço de barro. Mas eu tenho um olheiro que me cuida. E cuidado com o meu olheiro, que o meu olheiro ele trabalha na minha e também na sua vida. Rapaz, levantei ele desse pastor. Mas você não é nada, não é ninguém, graças a Deus, continuo sendo o pior dos barros, mas meu olheiro está em cima de mim me trabalhando. Ou seja, hoje o conceito de ser líder é querer se colocar acima dos demais, mas Jesus ensina algo completamente diferente. Temos que estar sempre por baixo. Como ele em obediência humilhou-se, também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome, está lá em Filipenses 2:9. Paulo inicia sua citação desse hino com uma exortação para que pensemos da mesma maneira. Era essa claramente a prática ministerial de Paulo. No capítulo seguinte, ele continua sua exposição para retratar sua própria posição de humildade
de servidão como líder. Olha como ele coloca Filipenses 3:4-8. Ainda que também podia confiar na carne, se o outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei a perda por Cristo, e, na verdade, tenho também perda por todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero, não como esterco, tá? Aqui é um erro de grafia, não é estéreo, não. Esterco, alguém leu, ei, pastor, tem alguma coisa aí com som? Não, é esterco. Erro nosso de grafia, né? Como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Presta atenção no que Paulo falou. Paulo perdeu tudo. Tudo. E ele disse, eu decidi sofrer a perda de tudo que eu tinha por mais caro e considero-as como um esterco. O que era o esterco naqueles tempos e o esterco nos dias de hoje? Para você ter uma ideia, hoje o esterco é usado para adubar, mas naqueles tempos nem para adubar servia, porque eles não tinham conhecimento biológico, científico, né, do valor de um esterco. Então, o esterco era um nada abaixo de um nada, abaixo de um nada, abaixo de um nada. Então, Paulo simplesmente disse, fui fariseu, fui instruído, fui importante, matei, mandei matar, fiz o que fiz, mas tudo que me colocou lá em cima como famoso, hoje, jogo tudo para baixo. Chuto literalmente o balde. E tudo isso para mim não vale nada por causa de Cristo. E hoje tem muito líder aí arrotando arrogância, soberba. Agora eu sou o cara. Você é o cara, você não é nada. Agora que você desceu vários degraus para baixo, porque o verdadeiro líder é aquele que desce, nunca aquele que sobe. Infelizmente, conhecemos homens e mulheres que ainda não tiveram a experiência exata do que é ser um líder chamado por Deus. Desde o momento em que encontrou a Cristo no caminho para Damasco, Paulo gradativamente assumiu a humilde posição de servo. Os gentios tornaram-se sua missão principal, um fato que continuamente lhe trouxe oposição e perseguição física. Paulo humilhou-se para fazer amigos entre os gentios. Além disso, associou-se com mulheres e escravos, buscando aqueles que estavam nas camadas mais baixas da sociedade, em vez de confinar-se com a elite. Ele recusou o patronato financeiro dos poderosos. Rapaz, ele não se corrompeu ao dinheiro, meu Deus! Que coisa linda, e hoje é tão fácil ser corrompido no meio evangélico. Se na política está tendo corrupção a 2x3 no meio evangélico, alô, não se iluda. Tem uma corrupção podre, arrebentando com a conduta de homens e mulheres de Deus que se dizem santos, santos, santos. Mas aqui Paulo deixou um exemplo. Ele recusou o patronato financeiro dos poderosos e trabalhou obtendo seu sustento de suas próprias mãos. Um estigma social para qualquer indivíduo que quisesse pertencer ao círculo da alta sociedade. É uma constante para alguns líderes pastorais serem vistos socializando apenas com os bem postos na vida e negligenciar aqueles que talvez mais necessitem de sua companhia. Hoje vemos igrejas que gostam de estar no meio das elites. Não estou dizendo que é errado ou que seja errado nós estarmos trabalhando com pessoas da alta sociedade, mas não pretendendo tomar vantagem. Nós vemos pastores que hoje fazem questão de trabalhar com empresários, trabalhar com pessoas materialmente ricas, milionárias, para ganhar vantagens pessoais. Isso é corrupção. Em vez de estar preocupado com a alma daquela pessoa, está preocupado que não, eu vou ganhar a amizade daquele empresário, vou ganhar a amizade daquele camarada cheio da nota, eu vou tirar aí
uma boa vantagem, vou até deixar de trabalhar e depender daquela... O que é isso, gente? Hoje, a corrupção, infelizmente, está minando em todos os setores da sociedade. É uma constante, como eu já falei, para alguns líderes pastorais, serem vistos socializando apenas com os bem postos na vida e negligenciar aqueles que talvez mais necessitem de sua companhia. Elevar-se é algo mundano, mas Jesus condena essa atitude. O que ele disse? Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças, Lucas 11:43. As pessoas percebem o interesse bem evidente que o líder demonstra por sua segurança, seu salário, sua aposentadoria e seus benefícios. Vemos em nossos dias uma geração inteira que não tem respeito por líderes que buscam, em primeiro lugar, seus próprios interesses e negligenciam todas as necessidades à sua volta. Liderar da maneira como Jesus o fez significa viver à margem da sociedade, a saber, estar num local em que há pouco poder ou prestígio ou segurança. Tudo que temos de fazer é nos humilharmos. Não temos de nos preocupar sobre o exaltar-nos. Deus nos exaltará. Não vou entrar em detalhes porque é profundamente constrangedor, mas há algum tempo atrás, não muito tempo, eu trabalhei com um líder, um determinado líder, não vou citar nome, não vou citar tempo, lugar e circunstância, mas que chegou ao ponto de me fazer uma proposta super indecente. Pastor, com o seu ministério de ensino, eu vou cuidar da sua aposentadoria. Você não tem que se preocupar com nada na sua vida material. Eu falei, para um pouquinho aí. Quem está lhe dizendo que eu estou preocupado com a minha aposentadoria? Não, mas eu estou me preocupando que eu sou o seu líder. E eu vou cuidar da sua aposentadoria. O irmão não vai faltar nada. Ele pensa que eu sou criança. Ele estava simplesmente se preocupando com o dele, não com o meu. Um dia ele deixou sair, assim, ó, desculpe, não quero ser indiscreto, nem vou entrar em detalhes. Assim, ó, saiu uma frase. Jesus, às vezes, exagera assim. Como assim, meu irmão? Às vezes ele coloca certas galinhas de ovos de ouro do nosso lado e a gente não percebe. Só que com essa frase ele não percebeu que eu entendi tudo. Ou seja, que ele estava usando o nosso ministério como uma galinha de ovos de ouro para beneficiar a ele e a igreja, que ele se intitulava pastor. Gente, as pessoas às vezes, com todo respeito, gente, não gosto de falar isso em público, olham para mim e pensam que eu sou um bobo, um idiota. Só que eu percebo tudo, só que eu fico rindo, acho graça. Eu não estou aqui para batalhar, lutar, confrontar. Na hora certa, se Deus me toma, eu fico esquisito, eu fico estranho. Falo no olho do cabra, bem no fundão da bolota do olho, vai te converter, gadareno, fariseu, hipócrita. Eu não tenho problema, gente. Educadamente, na hora certa, quando Deus me toma, você até estranha. Quem é esse aí, pastor Luiz Prestes? Sou eu mesmo. Só quando Deus me toma. E eu não falto com a educação com ninguém. Eu sou vindo da boca desse líder, pensando que ele tinha poder de manipulação. Mas, irmãos, o verdadeiro líder, né, está sempre alerta contra os ataques de outros que queiram nos tirar do foco. E qual é o foco? Estarmos sempre na dependência de Cristo. E depender de Cristo, se você me disser que é fácil, é a coisa mais difícil que existe. Quanto mais eu quero depender de Cristo, mais eu passo problemas. Quanto mais eu quero depender de Cristo, eu mais sou esquecido, abandonado, mal interpretado. Quanto mais eu me esforço a me aproximar de uma maior dependência de Cristo, eu vou ter graves situações. Mas não estou nem aí, irmãos. Eu quero é Deus, eu quero depender dele, porque até aqui ele tem sido o meu ajudador fiel e não tem me negado o fogo pela sua grande misericórdia. Isso me lembra, né? Aqui eu quero colocar um testemunho, né, desse indivíduo por nome de Henry Nouwen. Henry Nouwen, renomado professor de Harvard, compreendeu essa dinâmica. Na fase final de seu ministério, abandonou as Torres de Marfim
para servir uma residência pertencente a uma instituição para pessoas com deficiência de desenvolvimento mental. Era essa a posição mais baixa que ele poderia encontrar, porém ele testificou as formas incríveis pelas quais encontrou a Deus, que o tocou por meio dos amigos que lá fez. Ele resume suas reflexões sobre liderança em submissão, em servidão, da seguinte maneira. Olha o que Henry Nouwen chegou a dizer. Estou profundamente convencido de que o líder cristão do futuro é chamado para ser totalmente irrelevante e está neste mundo com nada mais a oferecer além de seu ser vulnerável. Essa foi a maneira através da qual Jesus veio para revelar o amor de Deus. A grande mensagem que temos de levar como ministros da palavra de Deus e seguidores de Jesus é que Deus nos ama, não graças ao que fazemos ou conquistamos. Ei, presta atenção, esse é o jargão que hoje se faz. Eu faço, eu conquisto, eu realizo, eu. Isso não é liderança cristã, isso é liderança humana e carnal. Mas graças ao fato de Deus ter nos criado e redimido em amor e nos escolhido para proclamar este amor como a fonte de toda a vida humana. Aqui eu deixo 6 questõezinhas para reflexão e discussão. Não seria dever de casa, mas seria para você refletir e discutir consigo próprio. Pense no exemplo de um líder que você conhece, que se humilhou e descreva o fruto espiritual por ele produzido. Eu tenho certeza que alguns de vocês já conheceram um líder de exemplo, embora nos dias de hoje está escasso, muito pouco você conhecer um líder de exemplo, mas eu quero acreditar que você, pelo menos uma vida, conheceu um líder de exemplo. Lembre-se dele, tá? E procure descrevê-lo. O que ele deixou como um legado de fruto espiritual por ele produzido e até digno de ser imitado. 2. Quando você pensa sobre rendição do poder, da segurança e do prestígio, de que você teria de desistir? Sempre temos algo que consideramos necessário, né, para desistirmos, para não atrapalharmos o processo de Deus nas nossas vidas. Como se sente a esse respeito? Número 3. Reflita sobre o princípio: tudo o que temos de fazer é nos humilharmos. Não temos de nos preocupar com exaltar-nos. Deus nos exaltará. Qual é a sua reação? Nem todos teremos uma boa reação, porque parece que o ser humano nasceu para querer só vencer. Mas nos esquecemos que Deus também é glorificado nas nossas aparentes derrotas. E nós, às vezes, nos esquecemos que para sermos líderes aprovados por Deus, temos que definitivamente tomar o caminho de nos humilhar. Número 4. Quando aceitou a Jesus como Senhor, você entregou-lhe a autoridade para moldar seus passos e direcionar sua vida. Que bonito! Todos nós fizemos isso um dia, correto? Agora, olha só. Que elementos de sua vida necessitam mais completamente refletir sua rendição ao Senhor Jesus? Não me responda, não. Faça essa reflexão. O que está faltando na minha vida para deixar bem claro que eu, de fato, me rendi a Ele e quais são aqueles elementos que hoje estão fazendo realmente falta, né? Que estão sendo necessários para serem moldados por Deus, para que eu possa dizer, eu estou, de fato, rendido a Ele. Número 5. Os líderes ou ministérios de sua igreja são conhecidos por pertencer à elite ou eles são conhecidos pelo serviço e humildade sacrificial? Aquele que você, como membro da sua igreja local, sabe muito bem a resposta. Número 6. Há um livro cristão sobre a liderança. Anote aí. The Ascent of a Leader. A Ascensão de um Líder. Lançado recentemente. À luz dos ensinamentos de Jesus em Mateus 20 e João 13, assim como seu exemplo em Filipenses capítulo 2, como você avaliaria este título? Então, essa avaliação, de uma certa forma, nós temos dentro desta lição que nós acabamos de ler, ou pelo menos, né, fazer uma rápida apreciação. Virando a página
Elementos essenciais da liderança. Virando a página, unidade 3. Elementos essenciais da liderança. Nós vamos falar desses elementos que são a visão, os valores, a motivação, a administração, a criação de uma unidade funcional. Vamos falar um pouquinho ainda nos 15, 20 minutos que nos resta da aula, mas deixa eu apresentar aqui um rápido slide, já enviei a vocês no e-mail de vocês. Se alguém de vocês, por algum acidente, não recebeu esse slide, me deixe saber que eu enviarei em separado no seu privado. Vamos lá, é um tipo de um pequeno resuminho do que já nós temos estudado até aqui. Todos estão enxergando o slide? Todos? Alô? Todos estão enxergando? Maravilha, vamos lá. O chamado de Deus para liderarmos. Por que e como Deus nos chama para liderar? Nascidos para liderar. Vamos considerar rapidamente alguns pontos. Número 1, somos feitos conforme a imagem de Deus, significa que fomos criados para liderar. Número 2, Deus deu aos homens autoridade sobre toda a terra. Número 3, se Deus nos mandou dominar é porque nós temos habilidade para fazê-lo. Permissão divina para liderar. Preste atenção nisso aqui é sério. Desculpa número 1. Quem disse essa desculpa? Moisés. Quem sou eu? Êxodo 3:11. Desculpa número 2. Quem és tu? Êxodo 3:13. Desculpa número 3. Se eles não me ouvirem, Êxodo 4:1. Desculpa número 4. Nunca fui um bom orador, Êxodo 4:10. Desculpa número 5. Sei que você encontrará outra pessoa, Êxodo 4:13. Oh, que interessante isso aqui. Crise global de liderança. Gente, não é só crise financeira que está matando o mundo de hoje, não. Nós temos uma crise global de liderança. Ó, os convertidos, a linha vai subindo. As igrejas, a linha está um pouco mais abaixo. Os líderes, lá embaixo. Aí temos o que no meio? Entre os convertidos e os líderes, uma falha gigantesca na liderança. O período dos juízes, vamos analisar isso aqui bem rápido. 3 situações, ou 6 situações graves. Número 1, o caos reinava porque não havia nenhum precedente de autoridade ou responsabilidade. Qual foi o grande problema? Talvez você vai se lembrar. Moisés preparou a quem para ser o seu sucessor? Alguém se lembra? Quem quiser abrir o áudio e me dar a resposta. Josué. Josué. Agora me acompanhe. Isso aqui não é título de crítica, não. Isso aqui é título de avaliação e investigação bíblica. Josué, quem preparou para ser seu líder? Moisés. Josué. Ninguém. Ei. Será que Josué não foi suficiente capacitado ou preparado para escolher levantar um líder? É a pergunta que eu faço. Será que Josué não teve tempo? Teve muito tempo. Mas qual a razão que levou a Josué a se esquecer deste importantíssimo detalhe? A Bíblia mantém um silêncio interessante sobre esse assunto, mas nesse silêncio a gente aprende o seguinte: houve falta de autoridade. Houve falta... É irônico isso aqui, né? Josué foi um grande líder, não temos dúvida. Introduziu os israelitas na Terra Prometida, venceu grandes batalhas, mas fracassou na preparação e na responsabilidade de um sucessor. Depois que Josué morre, que confusão, que caos é o período dos juízes. Número 2, pelo fato dos judeus terem ocupado o primeiro Canaã, eles estavam rodeados de inimigos violentos. Com mais razão que Josué tinha que se preocupar em preparar um líder para terem força, para que tivessem
capacidade bélica, militar, moral para derrotar os seus inimigos. Número 3, não havia fundos monetários do governo para a defesa ou para a segurança nacional. Olha a falha de Josué, não preparou uma administração financeira para se prepararem para a defesa. Número 4, outras nações influenciaram Israel com seus ídolos e superstições. Tudo isso porque falta de liderança. Número 5, heróis como Moisés e Josué haviam morrido e não havia nenhuma expectativa de ordem. Número 6, o moral e a disposição estavam em baixa, dificultando o crescimento. Não era fácil crescer nessas condições. O negócio estava estreito. Fundamentos dos líderes eficazes. Muita atenção aqui, ó. Nós vamos falar sobre isso hoje um pouquinho e já entrando na próxima aula. Número 1, os líderes percebem uma necessidade. Quando a liderança é pura, olha só, letra A, sempre tem início a partir de uma necessidade. Letra B, essa necessidade faz nascer uma paixão em alguém. Letra C, se alguém age em resposta à necessidade. Letra D, sua ação move outros a cooperarem. Número 2, eles possuem um dom. Quando a liderança é pura, letra A, as pessoas encontram um dom dentro de si mesmas. Letra B, elas se preparam e desenvolvem esse dom. Letra C, elas associam o dom a um local de serviço. Letra D, o dom serve como uma base a partir da qual elas poderão influenciar. E letra E, elas acabam florescendo por causa do seu dom. Mas tudo está no quê? No sentido de servir, de se entregar, de se doar ao próximo. Número 3, eles mostram que paixão. A paixão acontece quando o líder possui algumas qualidades. Sensibilidade, a primeira delas. Interesse e preocupações. Número 2, convicções, valores, princípios e crenças. Número 3, dons, habilidades dadas por Deus. 4, necessidades, circunstâncias desesperadoras ao seu redor. 5, oportunidades, ocasião para se envolver. Número 4, eles são persuasivos, práticas comprovadas para alcançar a realização. Preste atenção aqui nessas partes. Número 1, aquilo que é falado se realiza. Não é um líder conversinha, fala e não acontece nada. Aquilo que é treinado se realiza. Aquilo que é calculado se realiza. Aquilo que é planejado se realiza. Aquilo que é confrontado se realiza. Aquilo que é recompensado se realiza. Porque isso fala o que é de persuasão. E a persuasão está ligada ao quê? A um sentido básico de organização. Abramos nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Jesus nos ensina isto na parábola da providência. Jesus nos ensina isso. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Verso 25. Olha o que Jesus nos fala no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Vamos lá. Verso 25 em diante. Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Verso 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar, para que aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, pelejar contra outro? O rei não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode ser o encontro do que vem com ele contra 20.000
De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Em outras palavras, até para servir a Deus temos que ter o quê? Organização bem básica. Temos que nos organizar e nos preparar para realizar aquilo que se calcula. Número 5, eles perseguem um propósito. Em Juízes, olha só, o propósito de cada líder era, número 1, pessoal, estava associado aos seus dons e paixões. Número 2, mensurável, envolvia atividades que podiam ser avaliadas. Número 3, memorável, era específico o suficiente para ser lembrado de seguida. Número 4, significativo, relacionava-se a assuntos nacionais que fariam diferença na vida do povo. Número 5, móvel, podia viajar com eles para onde quer que fossem. 6, era a coisa certa a ser feita. Eles sentiam que não somente podia ser feito, mas que deveria ser feito. É óbvio que o período dos juízes foi um período de caos, mas houve momentos, né, que alguns deles agiram com reflexão, agiram com equilíbrio, agiram inclusive com muita sabedoria da parte de Deus. Nós vamos falar na próxima aula sobre o coração de um líder, né? Desenvolvimento das qualidades que diferem os líderes de outras pessoas. Voltando para a apostila, elementos essenciais da liderança. O estado de uma igreja, de um grupo, de uma empresa ou uma nação reflete a qualidade de seus líderes. A falta de ação de um líder promove a morte lenta. As ações erradas resultam na desintegração, no conflito e na perda. A liderança efetiva promove o bem-estar e o progresso. Um líder bem-intencionado precisa saber como liderar bem e esperar que possa ganhar a aprovação de todos os homens de Deus esperam receber. John Gardner desenvolveu uma lista de 9 atividades ou responsabilidades que um líder necessita fazer para liderar bem. Elas são aplicáveis a todos os tipos de sociedades, sejam elas cristãs ou não. Muita atenção aqui. Nós vamos encerrar a nossa aula dentro só desse tópico, visão. Não vamos entrar para valores, que vai nos tomar um tempo muito grande e isto excederia o nosso horário. Vamos lá, visão. Só falar desse tópico aqui, poderíamos facilmente gastar uma aula só, mas vamos resumir isso aqui dentro desses poucos parágrafos. A primeira responsabilidade é focalizada na visão. Vamos lá, visão. Aqui nós temos, pelo menos agora, aqui nesse momento que estamos tendo essa aula, 2 de nós que temos categoricamente um problema de visão. Como assim? Temos a nossa irmã Lúcia, que está ali usando um par de óculos. Ela tem um problema de visão. Ela não está usando o par de óculos porque ela quer se colocar mais esbelta, formosa e linda. Não. Ela não está ali para dizer, gente, olha só meu lindo par de óculos, para encobrir os meus olhos verdes e os meus olhos azuis. Não, 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 não. Não se trata disso, é que ela tem um problema de visão. Nem eu, tampouco, me tomo a vaidade de estar usando um par de óculos, tanto que, como eu estou usando na frente de um computador, para quem não sabe, eu estou usando aquele óculos chamado Blue Light. Não sei se você consegue observar aqui, né? A lente um pouco amarelada, né? É um óculos de grau, só que pelo fato que eu estou tendo a minha visão diretamente olhando para o computador, eu não estou usando o meu óculos normal, né? Que eu uso, né? Para caminhar, para fazer outras atividades, como eu estou me fixando a um computador, eu tenho que usar, então, um óculos especial para proteger, né, a minha córnea, que é normal, creio que vocês sabem disso, né, que tem pessoas que têm uma sensibilidade nos olhos à luz que sai do celular, à luz que sai das telas de computador, por isso que tem hoje essa lente especial chamada Blue Light. Então, eu estou usando uma lente Blue Light porque eu tenho um problema de visão. Né? Os que não têm problema de visão, amém, glória a Deus, é um privilégio. Eu uso óculos
desde os 12 anos de idade. O que eu quero dizer com isso? Eu para enxergar, preciso desse instrumento chamado óculos, outros lentes de contato. Mas o que isso tem a ver na vida espiritual de um líder? A primeira responsabilidade é focalizada na visão. O homem que Deus usa necessita ter uma visão do alvo e dos objetivos finais da organização. Ele precisa, em oração, olhar para o futuro com sua imaginação e perceber o propósito central que trouxe a igreja ou o grupo à existência. Ele vê claramente o final para o qual ela existe. Cada investimento em tempo, em dinheiro, em pessoas e em sacrifício necessita mover na direção daquele objetivo. Um líder que não tem visão é a pessoa mais cega que pode existir, porque a obra de Deus, para ela ser bem-sucedida, ela necessita de metas, alvo, objetivo, visão. Para líderes cristãos, a glória de Deus refletida em seu reino e sua justiça será o final de todo esforço e planejamento organizacional. A palavra reino, anote aí, como Jesus usou nos evangelhos sinópticos, significa reinar. Deus conhecido, amado, e sua vontade obedecida seria outra forma de entender que o reino de Deus representa. O reino de Deus representa o quê? Atitudes. Se não vemos o reino de Deus hoje é porque existem líderes que estão escassos nas suas atitudes. E por que estão escassos de atitudes? Porque não tem visão. Vamos lá. Robert Kennedy, para quem não sabe, foi o irmão do presidente John Fitzgerald Kennedy, que infelizmente também foi assassinado no ano de 1968. Robert Kennedy percebeu a importância de uma visão quando disse: você vê as coisas como elas são, e pergunta, por quê? Mas eu sonho acerca de realidades que nunca existiram, e pergunto, por que não? A famosa frase de Martin Luther King, eu tenho um sonho, I have a dream. Martin Luther King costumava muito usar, não sei se você já viu em algum noticiário, em algum documentário, ele falar isso, né? Era muito famoso, I have a dream. Foi um caminho memorável de se referir a essa visão. A visão de um líder cristão do reino precisa tornar-se suficientemente clara em sua mente para identificar os alvos e os marcadores específicos para realizar sua visão. Ele se surpreenderia com comentários, sempre fizemos assim, somente se estivesse convencido que sua visão não poderia ser alcançada de uma forma mais eficiente. Esse é o problema. Queremos fazer as coisas ao nosso modo, não ao modo de Deus. Paulo foi um líder visionário. Ele se manteve fiel a uma visão de evangelização de uma parte do nordeste do Império Romano, mas não considerou somente aquela área. Quando ele decidiu prosseguir a Espanha, via Roma, ele o fez para completar a obra na qual a sua visão consistia, Romanos 15, 23. Mas agora já tem no campo de atividade nessas regiões. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Provavelmente a visão de Paulo incluir a evangelização de toda a bacia mediterrânea para que o sucesso em uma região impelisse a outra. O grandioso apóstolo não excluiu o gerenciamento de sua liderança. Ele trabalhara assiduamente para carregar o fardo das igrejas, da pregação, do ensino, do treinamento de anciãos, que eram os pastores da época, e ainda continuou com a visão do quadro geral. O gerenciamento eficiente sem liderança eficiente é como o autor escreveu, como arrumar cadeiras ao convés do Titanic. Muitas vezes os pais são também presos na armadilha do paradigma do gerenciamento, pensando em controle, em eficiência e em regras, em vez de direção, de propósito, de sentimento familiar. A direção da família de Deus, muitas das vezes, reflete uma visão semelhante, que é ilimitada. Concluo dizendo, seria de grande proveito comparar as características do homem que Deus usa, segundo Oswald Smith. Ele tem somente um grande propósito na vida. Ele, pela graça de Deus, remove cada obstáculo de sua vida. Ele tem se colocado totalmente à disposição de Deus. Ele tem aprendido como prevalecer em oração. Ele é um aluno da palavra. Ele tem uma mensagem viva para o mundo perdido. Ele é um homem de fé que espera resultados. Ele trabalha com a unção do Espírito. A falta de visão hoje tem levado os líderes a pensarem só em resultados financeiros e materiais, não em resultados em que vamos ver
almas salvas, libertas, transformadas, líderes treinados nas escrituras sagradas e preparados no seu chamado ministerial. Então, nós chegamos a uma triste conclusão. A visão do reino está sendo trocada pela visão do homem, pela visão das ambições pessoais. Que Deus tenha misericórdia hoje dos nossos líderes, porque os nossos líderes, se não pensarem como o reino de Deus se apresenta, estarão levando a igreja a um grande enfraquecimento e a um grande e terrível fracasso. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os valores, né, como parte importante das características essenciais de uma liderança. Vamos falar da motivação, da administração, da criação. Nós vamos ocupar toda essa partezinha, né? Nós vamos, infelizmente, não vamos conseguir entrar na unidade 4, que é os cuidados na liderança, né? Como lidar com a oposição, consequências do fracasso, o evangelho de Judas, que estranho isso aqui, né? A provisão graciosa de Deus, a avareza, a autoglorificação, o desânimo, né? Que são situaçõezinhas que podem interromper ou atrapalhar uma boa liderança. Não sei se já falei com vocês sobre a data de entrega não da data de entrega, perdão, da provinha, né, da matéria de liderança. Deixa eu ver aqui. Ok. Na próxima aula, nós vamos fazer o seguinte. Então, esta matéria ainda, nós vamos fazer no sistema de trabalho. Só a partir da matéria que o irmão Kleber estiver ministrando, aí sim será na base da provinha. Então, a partir da matéria dele, porque infelizmente eu não consegui organizar a tempo, né, devido a algumas situações que ainda estão me roubando tempo em cuidar da minha casa e de minha esposa. Então, eu peço a bondade e a gentileza de vocês que têm um pouquinho mais de paciência. Então, essa matéria de liderança, continuamos com a questão de trabalho, né? E se vocês olharem no finalzinho, não é muita coisa, né? É um pequeno questionário, está lá no finalzinho, dê uma resumida e sucinta definição de liderança. Depois, o que, na verdade, liderança cristã. Basicamente, marque se é certo ou errado. Só mesmo nós temos umas 5 questõezinhas, à base de questionário, e o restante, múltipla escolha e coluna A com coluna B. Se eu não dei a data ainda, acredito que não, né? Eu já vou deixar, então, a data para vocês fazerem a entrega do trabalho de liderança cristã. Então, anote aí. Você vai fazer a entrega do trabalho de liderança cristã no dia 5 de julho. 5 de julho. Eu quero acreditar que é um tempo satisfatório, tá? Então, só a partir, então, da matéria que o irmão Kleber começará ministrando livros poéticos, é que vamos voltar ao sistema de provas, ok? Só para termos um pouquinho mais de tempo para melhor nos ajustarmos, né? Porque minha esposa, na metade da semana passada, teve uma pequenina recaída que nos deu um pouquinho de susto aqui dentro de casa. Minha esposa, infelizmente, ela tropeçou nas pernas dela, né? Teve uma vertigem e teve uma queda, ela caiu de costas. Não quebrou a coluna, pela bondade de Deus. Ela caiu da cadeira de rodas, ela teve uma vertigem, né, pelos medicamentos que ela está tomando, e nos deu um tremendo de um susto, mas ficou com os 2 cotovelos machucados. Só Jesus a causa. Deus está trabalhando, mas a gente está sendo bem provadinho. Mas Deus é bom e a gente vai vencer esse momento difícil. Então, anotaram aí, então, a entrega do trabalho de liderança cristã, 5 de julho. Lembrando que o dia 4 de julho, né, é feriado, a independência dos Estados Unidos. Também não teremos aula no dia 4 de julho. Isso já é Memorial Day, 4 de julho, feriado dessa natureza, Labor Day, são considerados. Então, 5 de julho é a entrega do trabalho de liderança. Aí, a partir de livros poéticos, já voltamos ao sistema de provas. Perfeito? Já vamos, então, terminar nossa aula. Nosso horário já passou 10h10.
Tudo certinho? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo certinho? Amém? Louvado seja Deus. Perfeito. Se não tem nenhuma pergunta, nenhuma abordagem, nenhuma dúvida, qualquer dúvida ou pergunta que surja no meio do caminho, estamos à disposição, né, no nosso privado. Queremos também agradecer aos alunos que já puderam regularizar as suas mensalidades do mês de maio, mas se ainda, por um acaso, você está devedor do mês de maio, ou eventualmente do mês de abril, né? Porque eu sei que tem alunos que estão devedores ainda há 2 meses, procure, por favor, na medida do possível, regularizar a sua mensalidade, porque somos dependentes dela para mantermos, né, o bom funcionamento da nossa escola dentro do básico. Ok, minha gente? Conto muito com a gentileza de vocês e desde já agradeço pelo esforço e também pelas orações que vocês têm feito em nosso favor, e eu acredito que a partir da próxima matéria que o irmão Kleber estará nos ajudando a ministrar, as coisas já estarão voltando a um certo nível de normalidade, estaremos também tendo um pouco mais de flexibilidade para trabalharmos, também ajudando a parte do bacharel em teologia. Então, vamos aos pouquinhos, retomando a nosso ritmo de normalidade. Eu estarei liberando as notas das matérias anteriores, então fiquem bem tranquilos que eu tenho assumido essa responsabilidade de não deixar nenhum de vocês, sob hipótese nenhuma, no prejuízo. Então, agora um pouquinho mais de tempo, paciência, que estarei colocando tudo nos seus devidos lugares, repito, liberando as notas das matérias que ficaram para trás. Vamos agradecer a Deus com uma palavra de oração, vamos pedir ao nosso irmão Wellington Silva, Wellington Braz, muito tempo eu não ouço o irmão Wellington nos dirigir a Deus uma palavra de oração, então queremos nesta noite sermos abençoados, né, com a palavra de oração, finalizando a aula de hoje. Muito obrigado à participação de todos vocês, né, e continuamos orando uns pelos outros, e a vitória é nossa, pelo poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Wellington, então, nos despedindo com a palavra de oração. Amém. Obrigado, Senhor Deus. Eu lhe pedi, Senhor Deus, sua grande misericórdia sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa aula abençoada que o Senhor nos deu. Senhor Deus, está aqui reunido em teu santo nome. Abençoe, Senhor Deus, a vida do nosso pastor Prestes, a família dele, meu Pai. A melhora da esposa, meu Senhor Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha também abençoar todos os alunos, meu Pai. E venha dar, meu Pai, o irmão Kleber, meu Pai, sabedoria e entendimento da tua palavra para nos ensinar, meu Pai, um pouco da tua palavra. Glória a Deus. Senhor Deus, o Senhor vai aumentar mais a sabedoria dele, Senhor Deus, para nos ensinar. Em nome de Jesus, o Senhor venha abençoar poderosamente a vida dele, a vida de todos os irmãos aqui presentes, meu Pai. Aquele também que não pôde estar presente nessa aula, que o Senhor venha abençoar poderosamente. Venha nos dar, meu Pai, uma semana abençoada, Senhor Deus, guardada pelo teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te entrego essa aula de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado. Amém, amém e amém. Amém. Nosso lema, seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Deus os abençoe ricamente. Até a próxima segunda, com a bênção de nosso Deus. A paz do Senhor, um bom descanso, uma vitoriosa semana em nome de Jesus. Muito obrigado a todos. A paz do Senhor. Muito obrigado. Amém.